tvu.uberlândia. Hoje é quarta-feira, dia 23 de outubro de 2024, e você confere nessa edição que o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito não será aderido em Minas Gerais. E ainda, a Secretaria de Estado de Saúde já confirmou neste ano 23 casos de coqueluche. E hoje, nossa entrevista ao vivo é sobre o trabalho invisível. Isso e muito mais você confere agora. O grupo Luta pela Vida e a ACIUB realizam a 10ª caminhada contra o câncer de mama. O encontro será no Parque do Sabiá, próximo à entrada da Avenida Anselmo Alves dos Santos. Isso mesmo, Matheus. Para encerrar as atividades do Outubro Rosa, a caminhada contra o câncer de mama vai acontecer no próximo dia 26, no sábado. Aqui ao meu lado, o Alexandre Oliveira, que é do grupo Luta pela Vida, vai nos dar mais informações sobre este evento. Quantas pessoas vocês estão esperando nesse dia 26? Bom, a 10ª Caminhada contra o Câncer é uma iniciativa do Grupo Luta pela Vida e da ACIUB. A gente está com uma expectativa aí de mais de 1.000 pessoas, mas a gente quer abrir o convite para toda a população participar e vir com a gente nesses serviços de prevenção que a gente vai ter e conscientização também contra o câncer de mama, que é tão importante aí a gente comunicar, a gente comentar e disseminar isso para toda a população. Além da caminhada em si, vão ter outras atividades, outros benefícios para quem for participar. Isso, a gente vai ter serviços de saúde, massoterapia, reiki, pipoca, algodão doce. Os 500 primeiros participantes vão ganhar um brinde muito especial. Então é uma oportunidade para todos que estiverem passando por lá ou quiserem nos prestigiar, participar com a gente e ir rumo à prevenção contra o câncer de mama. Esse mês de outubro, o Outubro Rosa, teve muitas atividades. Vocês conseguiram alcançar os objetivos com as atividades que vocês propuseram? Bom, o Grupo Luta pela Vida tem um nobre desafio de ir junto com a população contra o câncer de uma forma bem efetiva. Então a gente teve várias atividades, mutirões de mamografia, a gente teve palestras. Então foi o Outubro Rosa que a gente fala que foi o mais efetivo de todos. Então é muito importante a gente continuar contando com a população, lembrando que o Outubro Rosa ele é só um sinal durante o ano, mas a prevenção ela tem que ser diária. Então vamos ficar atentos aos sinais, vamos cuidar da saúde, manter hábitos saudáveis, de alimentação. E a saúde é nossa, a gente precisa cuidar dela, a gente precisa ir rumo à prevenção e cuidar do nosso corpo que é tão precioso. Isso mesmo, muito obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho. Então é isso, Matheus, todos estão convidados para participar então da caminhada no dia 26, próximo sábado. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Andréia. E o DPVAT, que foi extinto em 2020, mas que este ano foi retomado pelo governo federal e rebatizado como seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito, não voltará a ser cobrado em Minas Gerais. Aqui em Minas, nós não vamos aderir a essa cobrança do governo federal. Ele aprovou uma lei, mas nós não vamos fazer essa cobrança. Se ele fez a lei, ele vai ter de arrumar uma forma de cobrar do mineiro. O Estado de Minas não vai fazer essa cobrança, que inclusive eu acho um absurdo. Acho que imposto nós temos de enterrar e estão ressuscitando impostos que o brasileiro e o mineiro já julgavam extintos. Nos últimos 10 anos, o valor das emendas parlamentares destinadas à saúde cresceu mais de 4 vezes. O aumento impacta na forma como esse recurso é distribuído no SUS e vem gerando preocupações. As emendas parlamentares são receitas do orçamento anual que podem ser indicadas por deputados e senadores, influenciando na destinação desses recursos públicos. Há quase 10 anos, o pagamento de gastos com o Sistema Único de Saúde, o SUS, por meio das emendas, saltou de 5 bilhões de reais em 2014 para 23 bilhões em 2023. Ou seja, boa parte das despesas com atenção primária de média e alta complexidade e hospitalar, além de serviços de urgência e emergência, por exemplo, passaram a ser custeados por esses recursos. Imagina você,
ter que organizar os gastos da sua casa, como as contas de luz, o gasto com a água, a mensalidade da escola das crianças, sem saber quanto vai ser o seu salário no começo do mês. O crescimento das emendas parlamentares no orçamento da saúde cria esse problema, a incerteza sobre quanto e onde o Ministério da Saúde poderá aplicar os recursos. O problema imediato que se identifica é esse planejamento, porque as emendas elas não observam os critérios de alocação de recursos ao SUS que estão definidos em lei. Por que isso é importante? Porque o Brasil é muito grande e muito desigual. Então, há no Brasil lugares em que há um vazio assistencial, como a gente chama, são lugares onde a gente não garante oferta suficiente de serviços, seja na atenção básica, de média e alta complexidade no SUS. Segundo esse especialista em orçamento público, as emendas parlamentares deixaram de ser um instrumento para pequenas correções para financiar políticas. No popular, a gente pode dizer que os ministérios agora estão com o pires na mão pedindo aos parlamentares para que encaminhem recursos para determinadas necessidades do ministério. Tem vários ministérios que fazem o que a gente chama de cartilha de emendas, onde ele explica para o parlamentar qual é o local mais adequado para ele conseguir utilizar a emenda dele e aí então com isso conseguir cobrir o orçamento mínimo do ministério. E ainda falando de saúde, a Secretaria de Estado da pasta já confirmou neste ano 23 casos de coqueluche. Em Pará de Minas, no centro-oeste do estado, a prefeitura confirmou mais um caso de coqueluche e outro de meningite. Um caso de coqueluche foi registrado em um adulto e outro de meningite em uma criança de 5 anos. Quando o coletivo, a maioria das pessoas de uma determinada região, de um determinado município, está com a cobertura baixa de imunização, afeta, é claro, a circulação desse vírus. A criança estava vacinada? Estava. Mas, infelizmente, o município está com coberturas baixas. Por isso é que a gente tem que ter o cuidado de não só as crianças estar com o cartão em dia, mas toda a população. A coqueluche, uma infecção bacteriana que afeta o sistema respiratório, provoca tosse severa e persistente. Já a meningite, que pode ser viral ou bacteriana, se caracteriza por uma inflamação nas membranas do cérebro e da medula espinhal, sendo uma condição grave, especialmente em crianças. Semana passada, nós tivemos aqui no Hospital de Pará de Minas 3 casos suspeitos de meningite e um deles deu a doença meningocócica. Foi isolado essa bactéria, que é uma doença grave. O Instituto Federal do Triângulo Mineiro, em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, realiza o evento Brincando e Aprendendo, mostra de popularização da ciência, tecnologia e arte, entre os dias 24 e 26 de outubro. A mostra acontece desde 2010 e é aberta à comunidade. O público principal são os estudantes de ensino fundamental e médio e as atividades acontecem no Museu Dica das 8 da manhã até as 11 horas e das 1h30 até as 4h30 da tarde. A iniciativa faz parte da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, principal evento de divulgação científica do Brasil, com atividades em todo o país. Acompanhe agora as atualizações da visita do ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, à Rússia para a cúpula do BRICS. Brasil e Egito, desde o início do ano, têm negociado diversos acordos voltados para áreas de ciência e tecnologia, agricultura e pecuária. O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, substitui o presidente Lula, que não pôde viajar após sofrer um acidente doméstico. Já o anfitrião do evento, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reuniu com a presidente do Banco do BRICS, Dilma Rousseff. A ex-presidente do Brasil defendeu a ampliação do bloco e o aumento dos financiamentos em moedas nacionais em substituição ao dólar.
Para Dilma, é importante financiar projetos soberanos e também da iniciativa privada. Putin destacou no encontro que, desde 2018, o Banco do BRICS já financiou mais de 100 projetos, totalizando mais de 33 bilhões de dólares. O mandatário russo também teve a oportunidade de falar com o presidente Lula ao telefone. Ambos lamentaram a ausência do chefe de Estado do Brasil. No primeiro dia da cúpula, Vladimir Putin também teve reuniões com os presidentes da China, Xi Jinping, da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. A reunião deste ano deve definir os critérios para que outros países ingressem no bloco em uma nova modalidade de membros associados. 30 países mostraram interesse em participar do grupo. Vamos agora para o nosso momento tão esperado aqui no Informativo, falando de esporte. A Nayara já está presente aqui comigo no estúdio. Boa noite, Nayara. Quais são as novidades? Boa noite, Matheus. Boa noite, pessoal aí de casa. Hoje eu trago novidades mesmo, Matheus, atualizações. Ontem a gente falou sobre o SAF aqui do Uberlândia Esporte Clube e ontem mesmo foi oficializado a assinatura do contrato com a Pluriconsultoria. Com isso, pelos próximos 15 meses, será desenvolvido o projeto para criar a Sociedade Anônima do Futebol aqui no Verdão. Também foram debatidas as primeiras etapas para implementar a SAF, além de analisar o cenário atual e as oportunidades que o Uberlândia pode aproveitar. Então a gente tem aí 15 meses para isso ser estabelecido aqui na cidade e a proposta depois disso, inclusive, é vender o clube. Então, nós vamos continuar observando quais que serão os efeitos do SAF aqui em Uberlândia. Né? E já era algo esperado, né, Nayara? E também esse prazo é normal, nada fora do comum, né? Sim, é um prazo muito bom, inclusive, para ser analisado essas oportunidades e implementar isso em um time que ainda disputa campeonatos menores. Então, o Uberlândia hoje não está na Série A do Brasileirão para precisar de um prazo muito maior do que esse. Esse é um prazo ideal para analisar todas as propostas e as oportunidades, né, como a gente falou aqui, para que o Uberlândia possa realmente expandir, né? A gente tem um bom público aqui para futebol. Então a gente quer um time muito fortalecido também nesses próximos 15 meses. Com certeza. E ontem também teve Praia, e antecipando um jogo da 10ª rodada, o Praia venceu o Brusque por 3-0. Com um grande número de bloqueios e a liderança da Carol Gataz, o Praia ganhou seu segundo jogo no campeonato e tem 100% de aproveitamento. As nossas queridas Kuznetsova e Peyton Caffrey foram as maiores pontuadoras da partida. O Praia volta à quadra em casa contra o Brasília na segunda-feira, dia 28 de outubro, e é claro que a gente vai estar torcendo também. E o Cruzeiro está neste momento em campo lá no Mineirão. A Raposa enfrenta o Lanús pela primeira partida da semifinal do Campeonato Sul-Americano. Até agora, a partida está em 0-0. E hoje, eu volto a pergunta para você, Matheus. Para quem está sendo a sua torcida? Olha, Nayara, sinceramente, eu estou esperando finais brasileiras, né? Tanto na Sul-Americana quanto Libertadores. Então, resumindo, estou torcendo para o Cruzeiro, né? Pouco provável, né? Estávamos conversando antes que o Cruzeiro não passe, porque vem de bons resultados, principalmente em mata-mata. O Cruzeiro tem até falando um pouco sobre a SAF, né, desde que isso foi implementado, o Cruzeiro tem vindo de bons resultados. Então eu tô com você, torço hoje pelo Cruzeiro, porque eu gosto muito desse time aí, mesmo não sendo o meu time do coração. Excelente, Nayara. Até amanhã. Até amanhã, Matheus. Boa noite, pessoal. Nós vamos agora para um rápido intervalo e em seguida voltamos com a nossa entrevista ao vivo sobre o trabalho invisível com a psicóloga Marisa Elias. Até já! Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre
e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Estamos de volta com o Informativo TVU. Produzir e preservar. Essa é a base da produção agroecológica e orgânica. Além do meio ambiente, o consumidor também ganha com alimentos saudáveis. Acompanhe. A Michele levanta ainda de madrugada para dar conta de todos os afazeres da pequena propriedade de 5 hectares, em São Sebastião, região que fica a 28 quilômetros do centro de Brasília. Você já levanta atropelando o serviço, porque quando o dia amanhece, você tem muita coisa para fazer. A rotina de quem trabalha no campo produzindo alimentos é intensa. E quando a produção é orgânica e agroecológica, o cuidado com cada etapa até chegar à mesa do consumidor é ainda maior. A gente tem os animais, que a gente tem que cuidar dos animais, porque eles também produzem, né, o nosso adubo. A gente produz aqui também os nossos fertilizantes. Então, a gente tem que preservar o nosso meio ambiente. Então, dá mais trabalho, é bem mais trabalhoso produzir orgânico. Na chácara Guapuruvu, ela e o marido plantam morango, legumes e hortaliças. E apesar de ter espaço para aumentar a produção, que vai principalmente para escolas locais, eles esbarram na falta de acesso à assistência técnica e maquinário. É uma agricultura familiar. É uma agricultura orgânica, então nós não estamos falando daquele monte de máquinas gigantes, mas máquinas menores, né, que a gente vê que está vindo aos pouquinhos para o Brasil, inclusive em pequenas fábricas, mas que com esses recursos seja acessível para a gente. Não é dar, não. Eu não acho que a gente tenha que ganhar, não. Eu acho que tem que chegar de forma mais acessível para nós, para que a gente possa melhorar e aumentar. Eu tenho 5 hectares de terra. Eu não consigo produzir em 5 hectares de terra porque eu não tenho mão de obra suficiente. O recém-lançado Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica do governo federal quer minimizar esses gargalos e dar mais força ao plantio de orgânicos, que hoje ocupa menos de 1% das áreas agrícolas do país. Para os próximos 4 anos, foram destinados cerca de 9 bilhões de reais para incentivar essa produção, sendo 6 bilhões para a agricultura familiar. A ideia é também combater a fome e diminuir os impactos das mudanças climáticas. Esse modelo agroecológico, ele preserva, ele cuida, ele zela da natureza. E além de um plano de adaptação climática com tudo que vem acontecendo no mundo todo, em especial aqui no Brasil, com as secas e também com as enchentes, o modelo de agroecologia, ele é uma experiência, uma oportunidade para que a gente consiga produzir e preservar. Vamos agora para a nossa entrevista ao vivo de hoje, que é sobre o trabalho invisível. Para isso, recebemos no estúdio a psicóloga Marisa Elias. Marisa, seja muito bem-vinda ao Informativo. Obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Para a gente iniciar essa conversa, eu queria te perguntar, para quem não conhece, o que se trata nesse trabalho invisível, o que significa o termo? A gente viu uma reportagem a respeito de uma produtora. Para ficar fácil do pessoal que está nos acompanhando entender, no caso dela, o que seria esse trabalho invisível? Vamos pensar que o trabalho invisível é aquele que não é reconhecido, é aquele que não é pago em geral.
Então, se nós pensarmos na produtora rural, ela está ali trabalhando no campo, fazendo todas as atividades que qualquer outro trabalhador faria. Quando ela chega na casa dela, ela tem outras tarefas para serem cumpridas, que em geral são responsabilidade da mulher. Na nossa sociedade ainda se entende que o trabalho doméstico, o trabalho do cuidado da família, o trabalho de cuidar das crianças, a responsabilidade em geral do lar fica na responsabilidade das mulheres. E esse trabalho não é remunerado, então ele é invisível, ele não é valorizado, ele não é reconhecido. Então é costume pensar, você trabalha, quando se pergunta para uma mulher que, por exemplo, trabalha só em casa? É só em casa? E não é só em casa, porque é um trabalho desgastante, é um trabalho que ocupa o tempo todo, né? Existem estudos que falam, inclusive, da responsabilidade sobre o lar, porque não são só as tarefas domésticas, né? Limpar a casa, fazer a comida, mas também a responsabilidade de cuidar de todas as coisas que tem ali. Pensar na comida que tem que comprar, pensar na roupa que tem que lavar, nas coisas que tem que ser consertadas. Todas as responsabilidades ficam a cargo, em geral, na nossa sociedade, às mulheres. E esse trabalho é invisibilizado. Marisa, e como mudar esse cenário? É um trabalho. Nós vivemos um período em que, cada vez mais, as mulheres entram no mercado de trabalho, se permitem esse direito de exercer o trabalho. Infelizmente, nós ainda não temos uma cultura que contribui para que ela não tenha que ser prejudicada nesse processo, porque ela ainda volta para casa e tem que cuidar de todas as outras responsabilidades. É preciso uma mudança cultural. E isso é um processo que, infelizmente, é muito lento, porque demanda uma mudança de pensamento, né? Desses papéis que são designados pela cultura como femininos ou masculinos. Então, é preciso mudar a forma como nós educamos as crianças para que não se entenda que o trabalho feminino seria o trabalho doméstico. Não é um trabalho da família, é o trabalho de todos que estão nessa casa e não um trabalho necessariamente das mulheres, né? Para que esse trabalho possa, então, ser valorizado, para que ele possa ser reconhecido. Existem até tentativas de se pagar, né, para as mulheres também exercerem essas funções. Mas é preciso que a gente comece a pensar na educação de uma forma diferente, pensar em ensinar para as crianças tarefas iguais. As meninas são ensinadas desde cedo a cuidar, né? Vai brincar de boneca, cuidando da boneca, sendo a mãezinha da boneca e cuidando das outras coisas. E os meninos são ensinados a brincar de carro, de aventura, de outras coisas. Então vamos mudar esses parâmetros, porque meninos também talvez sejam pais, eles exercerão outras funções e todos têm função dentro de casa. Então é preciso que a gente mude esses processos, né? Entendendo que todas as crianças têm capacidade de aprender todas as tarefas e serem pessoas úteis no futuro. Porque o jovem chega na sua idade adulta e às vezes ele não sabe como cuidar de uma casa, não sabe como cuidar da sua alimentação, não sabe como cuidar da sua vida. É uma coisa importante de se fazer, né, no processo educativo. A gente vê, às vezes, os estudantes, os alunos da faculdade mesmo, quando tem que vir para uma cidade diferente, vai estudar e não sabe o que fazer, se sentem completamente perdidos, porque não entendem que tem que lavar uma louça, que tem que trocar uma roupa de cama, para que isso serve. Marisa, e no curto prazo? Como a gente pode dizer, né, onde que essa valorização deve começar, onde ela não acontece e deveria? Uma pergunta difícil, no curto prazo, né? No curto prazo é isso que a gente está fazendo aqui agora, falando sobre isso, debatendo sobre isso, as mulheres falando sobre isso, né? E não se colocando nesse lugar, também se rebelando um pouco e dizendo que as tarefas têm que ser distribuídas igualmente. Eu tive um episódio interessante numa sala de aula falando sobre isso, né, de que as mulheres ainda assumem muitas coisas, e uma aluna levantou a mão: não, professora, na minha casa é tudo diferente, porque eu sou casada, tenho um marido, tenho um filho, e lá todo mundo tem suas tarefas, todo mundo faz igualmente. Eu falei: e quem divide as tarefas? Aí ela parou e pensou: sou eu. Quer dizer, ela continua assumindo essa responsabilidade, então nós precisamos nos rebelar um pouco e dizer não, né? Dizer que as outras pessoas da família também podem assumir, não se colocar nesse lugar de excessos, né? Para cuidar da sua própria saúde, porque chega um momento que não dá mais para fazer. Então, no dia a dia, é refletir sobre essas ações, né? Refletir sobre os nossos comportamentos para que a gente possa mudar a sociedade e não prejudicar a saúde e a vida das pessoas.
Marisa, agora eu te convido a assistir um material, né, que a nossa equipe preparou sobre esse assunto, porque a nossa repórter Andréa Rochael foi às ruas ver o que a população pensa sobre esse assunto. Confira. O que você acha desse trabalho invisível da mulher? Extremamente importante. Acho curioso, porque de fato é muito invisível. Precisou da minha mãe falar pra gente, tô fazendo isso, gente, então gostaria da ajuda de vocês. E de fato é uma coisa que precisa de mais atenção mesmo. Não é fácil, até porque na maioria das vezes a gente não tem ajuda muito do homem, né? Então a gente tem que buscar força de onde não tem para poder seguir, né? Tudo em casa só, faço no meu serviço também, lavo, passo, arrumo, cozinho. Vendo esse recado das pessoas, né, da população, qual mensagem que você deixa, né, qual reflexão, enquanto psicólogo, né, o que você recomenda para as pessoas, né, pensando nessa mudança de cenário? Vamos pensar nos parceiros, né? Uma das entrevistadas disse, me ajuda. Ninguém ajuda, todos ajudam. Então, não é vantagem nenhuma o parceiro ajudar nas tarefas. Ele tem que contribuir nas tarefas porque é a tarefa dele. E sendo assim, a gente precisa exigir que todos cumpram e não assumir isso como naturalidade. Excelente, Marisa. Seja muito bem-vinda aqui no Informativo. Obrigada. Nós que agradecemos. O Informativo de hoje fica por aqui. Mais informações você acompanha no Jornal da Cultura, às 9 da noite. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.